em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 255. Eu sou Rafael Arinelli e quem sabe muitas vezes não diz. E quem diz muitas vezes não sabe. Serviu pra muita coisa essa frase, né? Eu sou o Daniel Cury e o cinema pede textos sinceros e inteligentes, o que infelizmente nem todo mundo sabe fazer. É verdade. Eu sou o Rodrigo Salem e não acredito em tudo que você lê, ou nesse caso ouve. Sou a Mariane Morisawa, eu acho o Ryan Gosling feio. Polêmica. Olha só que bacana, hoje estamos aqui nesse podcast Cinemação 255, né? Pra bater um papo aí muito legal com duas pessoas que têm experiência, né, no assunto de hoje, que é o jornalismo feito diretamente de Hollywood aí. Então a gente trouxe aqui a Mariane e o Rodrigo pra contar um pouco da sua experiência, né, da sua história profissional e tal, desse pessoal que tá lá, tá bebendo direto da fonte, convivendo lá com as notícias em primeira mão e tal, e a gente vai descobrir um pouco como é que esse jornalismo é feito de lá. E pra gente começar, né, antes exatamente da gente começar, queria que vocês contassem um pouco do projeto de vocês. Afinal de contas, a gente já é fã de vocês há um tempo, porque a gente escuta lá o Oscarizando, né? E aí, de repente, agora vocês estão aqui no Cinemação, então conta um pouco do projeto do Oscarizando e tal. O Oscarizando meio que saiu de uma ideia de ócio, na verdade, porque aqui a gente fica muito tempo sem fazer algumas coisas e a gente tem muito material de entrevista, de acesso, que às vezes não tem como desovar nos veículos com os quais a gente trabalha. Então a gente decidiu, já que a gente vê os filmes todos antes, vai para todos os festivais, vê quase todos os filmes do Oscar muito tempo antes de, né, virar hype, vamos fazer um podcast sobre Oscar que pelo menos ilumina. A gente fica muito ressabiado quando vê crítico no Brasil falando de filme que é favorito, ou filme que deveria ganhar o Oscar sem nem ao menos ter visto o filme e seus concorrentes. Basicamente foi isso. Acho que foi um pouco assim, tem essa coisa, a gente consegue ver a maior parte dos filmes antes, às vezes muito antes, porque a gente cobre os festivais internacionais também, os maiores, né? A gente chegava um pouco de bronca, a gente até entende porque fazem e tal, mas a gente achava um pouco engraçado, assim, as pessoas, não, tal filme é o favorito, esse filme vai ganhar, e a pessoa nem viu o filme, muito menos os concorrentes, entendeu? Então a gente coloca, por exemplo, a gente não viu ainda The Post, então a gente não vai falar que The Post é favorito. Claro que é um concorrente forte, isso a gente já sabe antes de ver, mas a gente não vai cravar nada porque nem viu o filme ainda, então ele não entra nas nossas considerações, entendeu? Entendi. É um pouco isso. Vocês fazem aquele bolão, assim, de Oscar? Quanto que a gente vai acertar e tal, entre vocês, assim, ou não? Faz mais ou menos, né? Faz um programa um pouco antes, no programa anterior do Oscar, a gente fala quem é que a gente acha que vai ganhar. Mas normalmente, como a gente trabalha nisso há um tempo, as diferenças de opinião, assim, a gente não aposta no filme que a gente acha que deveria ganhar, Sim. mas no filme que a gente acha que vai ganhar, né? É uma diferença gigante na hora de você apostar. Então existem poucas diferenças entre a minha opinião e a da Mari, assim, né? Normalmente são categorias menores, né, Mari? Sim, com certeza, porque é isso, eu assisto o Oscar desde que eu tinha 13 anos, eu não vou falar quanto tempo faz, mas... Era preto e branco. Mas há muitos anos, e eu cubro isso há muito tempo, então, assim, a gente tem uma noção, né, dos filmes que vão ganhando força ao longo da temporada e os que vão perdendo força. Esse ano, por exemplo, foi um caso, né, porque a gente, La La Land, quando a gente viu em Toronto, em setembro, eu assisti ao filme e eu botei no meu texto, inclusive, que eu publiquei na época, falando, eu já sei o filme que vai ser esse filme, e era pra ser o La La Land.
entendeu? Só que tudo mudou em 8 de novembro de 2016 com a eleição do Donald Trump. Então, quando foi chegando mais perto, a gente conversou muito sobre isso, né, Salem? Moonlight, olha, eu acho que Moonlight vai ganhar, e ganhou. Enfim. Legal, gente, legal. E ó, só vocês estão contando um pouco disso, né? Acho legal a gente dizer aqui que, por exemplo, eu não sou formado, nem tenho pós, nem nada na parte de jornalismo. Eu aprendi mesmo a fazer esse tipo de coisa aqui com Cinemação e tal. Mas o Daniel tem já uma relação familiar com a Mariane, né, Dani? Ah, tá, eu ia falar no final do podcast, não, tudo bem. Não, é porque, viu, Mariana, depois eu fiquei de mandar na época, mas já faz o quê? Mais de 5 anos, 5, 6 anos que eu terminei minha pós. Eu sou formado em letras e fiz pós em jornalismo. No meu TCC não, né? A monografia lá da pós, eu fiz várias análises da Preview e eram basicamente textos seus e do Roberto Pujol, que eu analisei. Aí depois, se você quiser, eu te mando. Se você prometer que vai ficar brava comigo. Legal, gente, vai ser muito bacana esse papo, com certeza muito rico pra gente aqui. Então vamos bater esse papo, né, sobre o jornalismo lá fora, em Hollywood e tal. Vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Depois de um podcast tenso, cheio de discussão e tal, nada como esse podcast aqui, né? Pra gente ter um papo suave, tranquilo, saber mais sobre a vida de outras pessoas interessantes. Não brigar com ninguém. Não brigar com ninguém. Paz e amor, não é isso mesmo? É por isso que a gente tá aqui, né, Dani? A gente vai do céu ao inferno. Não, mas faz parte, né? Agora é muito louco que... Enfim, é meio complexo isso, né? Mas se você parar pra pensar, as pessoas brigam justamente pelas coisas mais idiotas, né? Os filmes menos importantes são os que geram mais brigas. Muito bem, estamos hoje aqui então para bater esse papo aí sobre o jornalismo em Hollywood, e você que quer mandar um comentário aqui pro Cinemação para falar um pouco sobre isso, fazer suas perguntas, comentar o que você achou sobre esse podcast, né, sobre esse formato de podcast, envie então o seu e-mail para contato@cinemação.com, que a gente vai ler o seu comentário aqui no podcast, no quadro Repercussão. Se você quiser ouvir a gente de um jeito um pouco diferente, vai lá na radioinverso.com, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia, e você vai poder verificar o nosso podcast lá na íntegra, no meio da programação da rádio. Não deixe também de acessar o nosso site, o cinemação.com. Afinal de contas, algumas pessoas escutam a gente e não sabem que a gente tem um portal inteiro repleto de notícias, críticas, artigos, trailers, né? Inclusive saiu recentemente aí trailers de Vingadores e tal. Então vai lá, acompanhe o nosso portal, você vai estar sempre bem informado sobre o que está acontecendo no entretenimento, e você também vai poder acompanhar os outros podcasts aqui da casa, como por exemplo o Indicação, nosso podcast onde damos dicas de filmes, né, para que você possa ver vários bons filmes sobre diversos temas aí durante toda a sua semana. Temos também as Matildas, o nosso podcast com um olhar feminino para com o mundo do entretenimento, e temos o Cinemação Drops, o podcast curtinho do Cinemação que dá notícias rápidas sobre o mercado cinematográfico. Então temos aí mais 3 podcasts com previsão de ter mais novidades pro ano que vem, por isso é muito importante que você esteja antenado ao nosso portal, acompanhando todos os nossos podcasts, mandando mensagem lá pra galerinha que faz esses outros podcasts, porque além de incentivar eles, ainda incentiva a gente a produzir mais conteúdo para você. E contribua mensalmente. Você pode ser um patrão, uma patroa, um padrinho ou uma madrinha do Cinemação por meio das plataformas do Patreon, que é o patreon.com/cinemação, e do Apoia-se, que é o apoia.se/cinemação. Você escolhe o valor que melhor couber no seu bolso e você pode apadrinhar a gente para que a gente possa justamente investir em mais novidades, em mais conteúdo, em mais coisas bacanas, né? Algumas pessoas, né, Dani, vão pensar, tá, mas e aí? Se eu não pagar, o Cinemação vai acabar então? Não vai acabar. O Cinemação continua aí. Só que a gente precisa de investimento para justamente produzir
mais coisa, né? A gente tem um limite. Limite. E a gente, conforme vai fazendo, a gente vai agregando as pessoas, né? Você vai participar do grupo no Facebook do Cinemação Premiere, você vai poder receber um pôster, você vai começar a interagir com a galera, né? E ao fazer isso, você amplia ainda mais, né, a sua cinefilia, você pratica ainda mais. É um grupo do qual você vai fazer parte e você vai adorar, porque o pessoal é muito legal e muito gente boa e dá pra ter altos debates e tudo mais. Então, seja um patrão do Cinemação, como fazem o Diego Lima, o Fernando Machado, o Alberto Marinho Camilo, a Fernanda Siqueira, a Tamires Porto, o Thierry Penteado e o Will Bongiolo. E aí você vai contribuir inclusive para o jornalismo, para que o jornalismo no Brasil seja um jornalismo cada vez mais independente. Você fazer esse tipo de contribuição, faz isso e você vai entender um pouquinho mais no podcast de hoje, inclusive, né? E antes da gente ir para a parte onde as pessoas saíram dos seus armários efetivamente, a gente tá hoje aqui com um projeto um pouquinho diferente, que é, nós vamos começar a abraçar outros podcasts dessa podosfera gigante e vamos trazer alguns deles aqui para que você conheça. Afinal de contas, você que está escutando a gente precisa também apoiar outros produtores de podcast, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que os podcasts ganhem força, se tornem uma mídia consolidada e assim consigam se sustentar, né, de uma forma muito mais profissional. Então hoje vamos apresentar para vocês um podcast sensacional que fala aí sobre cuidados, né, com crianças, paternidade e tal. Então conheça um pouco do Entre Fraldas. Eu sou o pai da Olivia e do Gael. Eu sou o pai da Alice e da Helena e esse é o Entre Fraldas, seu podcast semanal para troca de informações, opiniões e experiências sobre paternidade. Toda segunda-feira trazemos um episódio novo sobre educação, cultura, tecnologia e outros assuntos relacionados à criação de filhos na atualidade. Quer saber mais sobre o mundo pela visão de dois pais? Então venha compartilhar com a gente as suas dúvidas, sugestões e birras no entrefraldas.com.br ou procure por Entre Fraldas no seu agregador de podcast. Everybody was kung fu fighting. E finalmente chegando aqui onde as pessoas saíram dos seus armários, deixaram seus comentários. E olha, eu tenho que dizer que os comentários que chegaram aí sobre o podcast 254 me surpreenderam, porque eu estava pronto para ser sabatinado por todo mundo, como fui no podcast, mas aconteceu o contrário. Eu fui abraçado pelos nossos ouvintes. As pessoas gostam do underdog. Você sabia disso? As pessoas se sentem compadecidas de quem sofre. É tipo Copa do Mundo, quando você torce pra aquela seleção lá que nunca ganhou nada, entendeu? É, entendi, o mais fraco, pelo amor né? de Deus, entendeu? É não, verdade. brincadeira. Não, mas é muito interessante. Eu tô achando muito louco como tá tudo polarizado. Achei muito polarizado, interessante. Não, foi muito bacana justamente porque, assim, a gente trouxe aqui 3 pessoas com visões muito parecidas, né? O Dani, o Henrique e o Cauê. E aí eu tentei fazer o meio campo disso e tal. E a gente teve uma discussão muito legal e assim, é sempre curioso, né? A gente vê como essas discussões elas vão descambando para outras coisas. E aí os nossos ouvintes, ouvindo o podcast, sentiram um pouco dessa discussão e começaram a se manifestar. E a maioria das manifestações que a gente recebeu foi justamente de pessoas que acharam que a gente estava tratando o filme, às vezes, de uma forma muito confortável e tal, e foram mais críticos ao filme, que foi mais ou menos o meu posicionamento no último podcast. Então nós temos aqui, por exemplo, o comentário do Thierry Penteado, que é um dos nossos patrões, e até por isso ele está sendo lido aqui, ele ganha preferência aqui, porque ele paga a gente, né, Dani? Negócio totalmente capitalista. Né? Ou, pelo menos pra evitar que ele reclame, né? Que ele reclame. De repente ele fala assim, Que ele porra, manda cancele. mensagem, manda comentário, vocês não leem, então não vou mais Exato. pagar porra nenhuma. Exatamente. E tá aqui então o comentário do Thierry, ele falou o seguinte: meus amigos, mais um excelente episódio. Antes de tudo, é excepcional ouvir um podcast que vai de A Felicidade Não Se Compra para a Liga da Justiça, passando por representatividade LGBT com o mesmo respeito, profundidade e amor em cada cast. Parabéns pela pluralidade, de verdade. Olha aí, Dani, só esse elogio, cara, já valeu o e-mail. Pronto, tá É ótimo. demais Não precisa ler isso. mais. Não, brincadeira. Aí ele continua: sobre a liga, gostei da diversidade de opiniões por participantes, mas acho que eles não estavam abertos para entender os pontos levantados pelo Rafael. Eu concordo plenamente, E não me venham com Marvel isso e Marvel aquilo, porque ainda estou com gosto ruim de Ragnarok na mente. Filme fraco é fraco e ponto final. Não importa o gênero dele, não importa os concorrentes dele.
Fiquei mais surpreso com o pessoal do Superação não criticar os membros da Liga. Eles estão incoerentes tanto com os quadrinhos quanto com a filmografia existente até então. Exemplo, Batman. O que aconteceu com ele de um filme para o outro? Ele era um psicopata maluco tatuando bandidos para que eles morressem na prisão e puf, ele vira um Superman no quesito de preocupação com o planeta. Um Batman que mata, ou matava em Batman Superman. E criou a Liga da Justiça. O Morcegão também desencanou da identidade secreta, né? Colocou foda-se ali. E o Aquaman? Não tem jeito de defender, não serve pra nada. Homem-Aranha, Flash, não traz nada que o Mercúrio na Fox não tivesse apresentado em termos de apresentação do poder, da supervelocidade. E vocês falaram diversas vezes que ele é inteligente. Ele é inteligente baseado em quê? Agora, duas coisas para quebrar o gelo. Vocês ficaram com medo de que o Batman falasse Marta quando estava sendo espancado pelo Super? Eu iria embora do cinema se ele soltasse uma dessa. Ia ser demais. Vamos mudar o roteiro do filme. Vamos gravar seria de novo, incrível, com um bigodinho e tudo, pra poder ter essa cena. Na cena de volta do Homem de Aço, as caixas eram tão importantes, mas tão importantes, que eles deixam uma delas largada no canto, enquanto todos olham o Super voltando. Não faltou uma cena do Lobo da Steppe aparecer andando na ponta dos pés para pegar a caixa abandonada. Aliás, se não fosse aquele efeito tosco do portal, ele teria roubado a caixa e ninguém teria visto. É verdade, podia aparecer ele andando, aí na hora tocaria a musiquinha da Pantera Cor-de-Rosa. Sabe? Sim. É incrível. O e-mail já está grande demais. Parabéns a todo o time. Todos os podcasts de vocês são incríveis, profundos e principalmente diferentes. Entre si e diferentes de 90% do mundo podcastal. Serei apoiador eternamente do projeto de vocês. Abraço a todos. Nota 2 para a Liga da Justiça. Olha aí. O Thierry é um cara inteligente porque patrocina a gente, crítico porque concordou comigo, tá vendo? É um cara, olha aí, tá vendo, Daniel? Não tem jeito. E vou te dizer uma coisa, saiu uma notícia recente agora dizendo que a gente não assistiu o filme do Snyder, né? Dizendo que todo o corte do filme foi finalizado pelo Josh Whedon. Mas né? Esse é o grande problema. Eu acho que o grande problema de todos... É um Frankenstein. É ser um Frankenstein, exatamente. E eu acho que, assim, sem querer me defender, mas já me defendendo, eu acho que eu e o Cauê principalmente, o Henrique também, a gente consegue enxergar esse Snyder escondido nesse Frankenstein, entendeu? Sim. Mas eu entendo, mas assim, não estou mais bravo com as pessoas que me xingaram, tá tudo bem. Inclusive, eu tenho aqui um e-mail do Túlio Moreira. O Túlio Moreira, a gente teve todo um debate no Twitter com ele, né? Com várias pessoas, envolveu o Cauê, me envolveu e tudo mais. Ele foi muito crítico, foi muito legal. E ele mandou um e-mail super legal e bem mais sério, né? Sobre esse podcast do Liga da Justiça e outras coisas. Eu vou ler tudo, depois a gente debate. É um e-mail longo, eu vou cortar só alguns trechos, tá? Só pra encurtar, pra não deixar tão longo assim. Ele escreveu o seguinte: depois do debate troca de ideias que tivemos no Twitter, achei por bem enviar esse e-mail pra formalizar os meus argumentos sobre o cast Liga da Justiça. Confesso que um tempo atrás me frustrei muito com o episódio sobre La La Land, no qual um participante estava completamente em modo hater, e desde então sempre ouço com ressalvas do Cinemação. Entendam bem, a questão aqui não é que eu seja alérgico a opiniões diferentes, mas sou bastante sensível em relação à forma como estas opiniões são proferidas. Ouvi diversos casts em que os participantes tinham opiniões negativas ou ruins de La La Land, mas nenhum chegou a me incomodar como o do Cinemação. Quando você, enquanto ouvinte, sente em relação aos participantes que o debate está sendo guiado por uma linha motivada por opiniões claramente pessoais e sem embasamento argumentativo sólido, a qualidade da discussão cai assustadoramente e então ela se torna insuportável. É um bom argumento dele, mas a gente tem que reforçar que esse é o ponto de vista dele, né? Afinal de contas, ele mesmo falou que ele é bastante sensível a isso. Então, assim, por mais que ele tenha achado que existia opiniões pessoais ali, inclusive depois a gente conversando entre a gente viu que não existia. Era cada um analisa o filme do jeito que melhor lhe convém. E sobre o do La La Land, eu acho que é preciso deixar claro que a gente também não tem como controlar a opinião das pessoas antes delas irem. Sim. Não tem como a gente fazer uma triagem das pessoas que vão participar para escolher. É justamente escolher pessoas com visões interessantes e esse convidado do La La Land foi justamente para trazer algo diferente, né? Ele foi chamado porque ele
tinha apresentado essa opinião mais negativa. E principalmente que saiba argumentar. Sim, isso sim. É melhor. E tem alguns momentos em que os argumentos ficam um pouco truncados. Eu acho que o La La Land foi assim, o da Liga da Justiça pode ter ficado assim também, só que, Túlio, você pode ouvir os outros podcasts, né? O Túlio acho que ficou com ranço da gente, pelo jeito, né? Não fica, cara, escuta por mim, porque você sabe que e eu e pelos você, outros, tem tanto podcast legal, o de hoje também vai ficar super legal, você vai ver. Vou só terminar aqui o e-mail do Túlio. Ao contrário do episódio sobre La La Land, o que me incomodou aqui nesse cast de Liga da Justiça foi o excesso de boa vontade, com os participantes claramente sustentando a opinião de que o filme é bom, mesmo quando confrontados diretamente com argumentos do Rafael Arinelli, que fazia perguntas e intervenções bem diretas e recebia como resposta ora o silêncio, ora mas os filmes da Marvel também fazem isso e ninguém reclama. Essa forma de se esquivar do bom debate incomoda porque passa a sensação ao público de que não há qualquer abertura para reflexão e construção de opinião no decorrer da conversa. Não há troca, enfim. Confesso que gostaria de ter ouvido uma discussão com um rumo completamente diferente. Em vez de comparações vagas com outros filmes, gostaria de ter ouvido um cast fundamentado em uma pergunta central. Por que o projeto de cinema da DC fracassou? E digo fracasso aqui tanto de público quanto de crítica. Fatos objetivos factíveis. Após 4 filmes ruins e apenas um realmente consagrado, como podemos entender essa rejeição do público à linguagem proposta pelo Zack Snyder? E aí ele faz todo um questionamento sobre a forma como o Zack Snyder tem feito e tudo mais. É muito interessante. Enfim, para finalizar, deixo uma outra reflexão. Steve Jobs tinha um lema muito interessante. A simplicidade é a máxima sofisticação. Acho que esse lema que deve permear sempre o cinema, mesmo quando se opta por ousar, por buscar novas linguagens. Ou seja, uma linguagem sofisticada precisa ser, antes de tudo, simples. É por isso que Snyder e o projeto DC no cinema falhou miseravelmente. Sobra ousadia, mas falta simplicidade. Ou, na visão de Jobs, sobra ousadia, mas falta sofisticação. Abraços a todos e até a próxima. Eu achei sensacional o e-mail do Túlio. Túlio, só tenho a dizer assim, não pegue ranço por causa de 2 podcasts, você pode ouvir os outros. Mas, enfim, eu acho muito interessante como o Liga da Justiça criou um debate acalorado. Não sei, eu acho que é justamente isso. É um Frankenstein que algumas pessoas conseguem enxergar o que ficou legal dentro daquilo tudo, daquele monte de remendo. Sim. Que virou uma baguncinha, né? Sim. E ainda que esse virou uma bagunça menos bagunçada do que o Batman vs Superman, na minha opinião. O que eu acho que, assim, que foi o meu ponto é que a gente não pode ser tolerante com esse tipo de coisa. A gente não pode simplesmente aceitar que os filmes são assim, pronto. É assim, filme da DC é assim. A Marvel também faz isso e pronto e tal. Porque eu acho isso muito pouco, né, pra esse tipo de filme de herói. Então, assim, por isso que uma das coisas que a gente argumentou lá foi justamente isso, assim, foi da gente não fazer essa comparação. Não precisa fazer a comparação DC Marvel. Eu não preciso dessa comparação. Preciso fazer a comparação se é um filme bom ou se é um filme ruim. Algumas pessoas têm a barra de tolerância para esse tipo de filme maior, porque justamente coloca ele dentro de uma categoria e fala assim, é filme de super-herói pode se comportar assim, a gente sabe que precisa ter uma suspensão da descrença aqui, ali e tal, e aí você consegue, ser um pouco mais tolerante por ser um filme desse gênero. Eu acho que isso não se aplica a nenhum filme. Eu não sou tolerante com filmes de terror, com filme de aventura, com filme... Eu acho que o filme, pra ser bom, ele tem que ser bom, e pronto. Então, assim, independente da categoria que ele tá, eu acho que falta muito disso, assim. E eu acho que agora, sabendo mais dos bastidores, agora saiu esse depoimento falando que o filme não é o filme do Snyder e tal, a gente percebe realmente que todas as vezes que a gente tem uma produção complicada, o resultado nunca vai ser o melhor resultado. E aí eu volto pra lembrar de Baby Driver, por exemplo, quando o diretor falou assim, sabe o que eu faço? Eu sigo o plano. Vou lá e filmo uma vez. Eu não fico refilmando, eu não faço isso. Sim. Eu sigo o plano. É isso que o Túlio falou sobre o Steve Jobs, entendeu? A simplicidade é a máxima sofisticação. Eu concordo com isso. Welcome to Hollywood. What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood, land of dreams. Pra gente
gente começar esse papo, né, é legal a gente apontar para as pessoas onde é que vocês estão, né? Afinal de contas, as pessoas estão escutando as nossas vozes aqui, cristalinas e tal, acham que a gente tá um do lado do outro. E não é bem verdade, né? Nós estamos aqui no interior de São Paulo. E onde no globo terrestre que vocês se localizam nesse momento? Eu estou em Hollywood no momento, a 2 quadras do Chinese Theater. Olha que legal. Legal. E o Rodrigo? Eu tô um pouquinho mais distante, eu tô uns 15 minutos de Hollywood, num bairro chamado Los Feliz, onde as principais estrelas de Hollywood moravam na década de 40, 50. Charlie Chaplin morou, Carmen Miranda tinha casa aqui, e hoje em dia mora o John Hamm, e um monte de gente, Edgar Wright, toda a turma de Edgar Wright que mora aqui perto também. Então numa caminhada você tromba de repente com um deles aí. Na padaria aqui do lado, né? A Mari sabe que ela morou muito tempo aqui. O Casey Affleck é tipo, quase todo dia tá lá. Nossa. E conta um pouco pra gente da história de vocês, né? Vocês já se conheciam antes? Vocês foram pra aí, se conheceram aí? Como é que foi essa trajetória, né? De vocês chegarem nos Estados Unidos e realmente começar essa história fazendo esse intercâmbio aí de informações e tal? Conhece há muitos anos, né, Salem? Não sei quantos anos, mas muitos. De se encontrar em cabine, em São Paulo e tal, né? Às vezes em junkets também, aqui fora. E aí a gente era amigo já e tal, bem amigo. Teve uma vez a gente tava conversando e eu falei, sabe o que é? Eu tô achando que eu vou mudar pra Los Angeles. Aí continua aí a história, Salem. Por coincidência, era também o mesmo pensamento que eu tava na época, só que a Mari tava um pouquinho adiantada. Ela falou pra mim que tava pensando em vir pra cá, e eu falei que tava com o mesmo plano de estudar aqui roteiro. Minha mulher também queria estudar música aqui em Los Angeles, e que era uma ideia meio fixa, só que aquelas coisas que você sabe, né, que você coloca na cabeça às vezes uma ideia e você não sabe se vai fazer ou não. Então eu nem tinha certeza se a Mari ia fazer e eu não tinha certeza se eu ia fazer, mas calhou que a gente se mudou com a diferença de meses, assim. Ela veio um pouco antes e ela veio, e aí 6 meses depois, se eu não me engano, eu vim pra cá. Inclusive ela abrigou a gente durante um mês. Isso já faz 4 anos. 4 anos. Legal, 4 anos e meio pra tá. E no caso a ideia principal era vou pra Los Angeles pra mudar de carreira? Quer dizer, a ideia, porque você falou que pensou em alguma coisa de roteiro e tal? A ideia é bem menos charmosa do que parece, assim. A gente eu e minha mulher, a gente pensou em comprar um apartamento em São Paulo, sabe, e viu que estavam uns preços muito absurdos e, sabe, tipo, era impraticável se você quisesse morar num canto em São Paulo que você gostasse. E aí pensei, se for pra gastar tanto dinheiro assim num apartamento ruim, que não interessa, vamos morar fora um tempo, porque pelo menos a gente ganha uma experiência de vida que eu sempre quis ter, apesar de eu ter vindo, fazia 20 anos que eu vinha pra cá, pra Los Angeles, cobrindo cinema. Então eu disse, vamos pelo menos passar um tempo fora, que a gente ganha experiência, você estuda o que você quer, eu estudo o que eu quero, mas nunca passou pela ideia de mudança de carreira, não. Pelo contrário, tanto que a gente veio pra Los Angeles exatamente pelo fato de ser uma cidade onde eu poderia trabalhar, porque se eu pudesse escolher, eu não viria para Los Angeles, porque não é a minha cidade preferida no mundo, mas é a cidade onde meu trabalho pode ser feito, né, à distância. E no seu caso foi a mesma coisa, né, Mari? Foi a vontade realmente de estar mais perto da notícia em si. E não é. Tinha uma questão prática, porque assim, eu já vinha muito para cá. Como eu colaborava com muitos veículos, e na época, era uma época em que as distribuidoras mandavam muito as pessoas, até porque não tinha ninguém aqui, né? Eu viajava muito. E por mais que pareça muito glamuroso viajar o tempo todo, não é, quando é demais. É legal você viajar até uma vez por mês, talvez. Uma vez a cada meses, é muito legal. Só que assim, eram viagens na época, não tinha nem voo direto para Los Angeles de São Paulo. Então eram viagens que duravam, né? Porque às vezes eu tinha que sair 5 horas antes de casa, porque eu demorava 2 horas e meia para chegar ao aeroporto em São Paulo, mesmo morando em São Paulo. Então, assim, era muito cansativo. Eu vinha para ficar 48 horas e voltar, entendeu? E teve um mês que eu não tô brincando, eu vim 4 vezes. E aí eu já tava pensando isso, mas depois daquele mês que eu vim 4 vezes, eu vinha na quinta e voltava no domingo. Vinha na quinta e voltava no domingo. E não, chega, não dá mais. Não tenho condição mais de ficar fazendo isso. E então teve essa parte prática. Já era uma
coisa que eu já fazia, mas eu pensei, também não tem quase jornalista em Los Angeles brasileiro, né? Por que não tentar? Né? Eu tinha um pouco de medo, como o Salem falou, não é uma cidade fácil. Eu tinha um pouco de medo de vir pra cá, mas... E vocês comentaram a questão de, né, faz mais de 4 anos já isso tudo, e até você falou, né, Mari, naquela época o pessoal mandava, os estúdios mandavam, né, o pessoal pra fazer as visitas e tudo mais. Como que vocês têm visto essa mudança? Hoje em dia tá muito diferente, a ponto de ser vantagem vocês estarem aí? Porque eu fiquei pensando nisso. Acho que hoje em dia com o enxugamento aí de redações e tudo mais, eu imagino que deve ter bastante veículo que aproveita que vocês já estão aí, já, enfim, pede material então, ou pede matérias, como funciona? Na teoria é bem bonito, exatamente, o seu pensamento é exatamente esse que a gente deveria ter, né? Mas não é o que aconteceu. O fato de haver um enxugamento das redações também prejudica a gente, porque não é o fato de estar enxugando para tirar os funcionários de lá, eles estão enxugando porque não tem dinheiro mais, claro. Tipo, no geral mesmo. Então, isso afeta a gente, com certeza, não só porque eles simplesmente não têm o funcionário, mas também não significa que eles vão contratar alguém para escrever a mais. Essa é a questão. Então, textos, às vezes, que poderiam ser feitos por alguém aqui, por mim ou pela Mari, para algum veículo, pode ser feito exatamente cozinhando alguma coisa. Você compra uma aspa de alguém, ou você apenas vê a aspa em algum canto, ou então vê um vídeo e joga lá e faz um texto em cima disso. Como hoje em dia o senso crítico também é bem menor, hoje em dia não precisa ter material ultra exclusivo, você pode até dizer que é seu material, que ninguém vai muito notar ou vai fazer algum escarcéu em relação a... Então, o nível da cobertura importa muito nesse caso, assim, do jornalismo cinematográfico. Então se perdeu muito essa qualidade. E os estúdios hoje apostam muito em youtuber, brincadeirinha, porque eles preferem ter uma cobertura de alguém que vai fazer uma brincadeira, ou que vai chamar a atenção, que viralize, que seja uma coisa que só fale bem do filme, do que mandar um jornalista que vai fazer um texto sério que não está sob o controle deles, né? Tipo, você pode fazer um texto pegando um foco do que você percebeu durante a entrevista e não vai ser benéfico pro filme, obrigatoriamente. Ao contrário de quando você manda youtuber para fazer entrevista engraçadinha, que é ótimo para eles, né? O supermarket. Eu imagino mesmo que seja bem, bem complicado, mas eu imaginei a questão de, assim, não sei se é verdade, se é uma impressão minha. Vocês chegaram meio que no tempo certo, sabe? Começou a ver o enxugamento e de repente teve algum veículo que de repente olhou para vocês depois desse processo, no sentido de falar assim, já que você tá aí, poxa, e aí não sei se eu tô viajando, mas numa viagem para um festival, ou enfim, ou na cobertura de qualquer evento, principalmente, existe ainda essa questão de ser exclusivo, então você vai para determinado veículo, ou é possível eu freelar no sentido de ir lá e depois atender vários clientes, vários jornais, várias revistas, vários veículos, assim. Como que vocês veem essa situação, assim? Faz sentido o que eu tô falando? Depende, eu acho, um pouco. Depende do veículo e depende do tipo de acordo que se tem. Eu já fiz festival, porque assim, como freela, a gente paga, né? A gente paga no nosso bolso. E aí você tenta recuperar na cobertura, entendeu? Então eu já fiz festival, eu não sei até hoje como eu conseguia fazer, mas eu fiz cobrindo para um site e 2 jornais. Jornais que não competiam entre si, obviamente, porque eu jamais nem ofereceria para 2 jornais, por exemplo, Estado, obviamente eu não posso, nem Folha e Globo, não dá, entendeu? Ou Estado e Globo, né? Mas eram 2 jornais regionais e que não circulavam muito nos outros estados, no outro estado, então falei com ambos, obviamente, antes, e eles toparam. Hoje em dia, quer dizer, imagina, se os jornais principais estão com dificuldade de orçamento, imagina os jornais regionais, né? Então, assim, acho que depende muito do acordo, né? Porque tem a cobertura do festival em si, que é a cobertura diária que você pode fazer, com as críticas, resenhas, ou até entrevistas, mas no diário, né? E tem as junkets durante o festival, os junkets são as entrevistas, né? O que você normalmente, muitas vezes,
vezes guarda para a estreia do filme no Brasil. Aí, para França, você pode guardar um material para outros veículos também, se possível. Mas é sempre assim, na base de uma entrevista para cada veículo. Eu não vou usar a mesma entrevista para mais de um veículo. É exatamente isso que a Mari falou. Ela tem até mais experiência do que eu em festival, que ela começou a trabalhar, a cobrir festival antes de mim, porque na época da 7, eu era editor da revista, não podia me ausentar durante 20 dias para cobrir Cannes, ou então qualquer outro festival. Então, a gente sempre contratava alguém, a Mari escrevia pra gente também, o Sérgio Riso já foi pela gente, então eu só fui cobrir festival mesmo quando eu comecei a trabalhar pra Folha. E aí eu virei o repórter, e aí eu não tenho essa experiência que a Mari tem de trabalhar para vários veículos ao mesmo tempo quando está indo para festival. Ela é uma malabarista nisso, é especialista. eu já ficava, tipo, completamente estressado só em trabalhar para Folha, cobrindo o festival. E aí é isso que ela fala, você cobra o diário para o veículo principal, que geralmente, com a chegada da internet, você faz eu fazia pelo menos uns 4 textos por dia, dependendo do dia. E aí você tinha as entrevistas para fazer, e aí eles dão a entrevista depois do filme, e aí você guarda para quando o filme chegar no Brasil, seja na mostra, seja no Festival do Rio, seja na estreia em cinema normal. Então você sempre tinha que equilibrar essas coisas, assim. E aí, de vez em quando você tinha uma junket e você tinha várias entrevistas, você poderia até guardar, por exemplo, a Folha, por exemplo, Jim Jarmusch e Adam Driver, do mesmo filme. Aí a Folha diz, não, eu quero o Jim Jarmusch. Então o Adam Driver já posso passar para alguém, entendeu? Quando eu sou freela. Se eu tô indo por eles, não. Entendi. Pensando um pouco mais atrás, quando vocês tomaram a decisão de ir para fora e tal, vocês tiveram respaldo justamente das revistas e tal? Tipo, já tô indo com alguma coisa mais ou menos certas, tipo, já fecharam alguns freelas aqui e já foram com isso? Ou foi meio que na cara, na coragem, assim, chegaram, aí começaram a aquecer os contatos e tal? Como é que foi essa transição? Uma mistura, na verdade, porque foi um processo de continuidade, tanto meu quanto da Mari, porque a gente já fazia para vários veículos. Então, quando a gente se mudou para cá, a dinâmica não mudou muito. O que mudou foi o fato de a gente não estar no Brasil. Por exemplo, eu não estava na redação da Folha, lá todo dia. Mas eu acho que o pensamento mais futuro de jornalismo hoje em dia é você não estar mais em redação, entendeu? Você tem que estar fora da redação, e principalmente se você quer ser um jornalista que está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Então não teve muita diferença, foi mais uma continuidade do que a gente estava fazendo. Aí você, claro, você se reúne com seus editores, você fala, tô indo para lá, não sei o quê, vamos manter a parceria, tal. Você pega outros que você não trabalhava, você avisa que está indo para os amigos. É um mundo pequeno, né, de jornalismo cinematográfico, você avisa, inclusive não só de cinema, mas de outras áreas também. Então foi só esse processo de continuidade. E nesse ponto, existe diferença entre você estar numa redação no Brasil e você estar direto como correspondente em Los Angeles? Tem diferença básica, que é o fato que eu sou pago por produtividade. Tá. Eu estava na equipe, eu era pago mensalmente pela equipe, independente do que eu estava fazendo ou não. Então, se eu quiser ter dinheiro para pagar aluguel, eu tenho que trabalhar e escrever. Não dá para ficar apurando uma matéria durante um mês para fazer alguma coisa. Entendi. Tem que trabalhar e, trabalhar muito para poder, ainda mais com o salto que o dólar deu nesses 4 anos. Vocês falaram, notaram que vocês foram no momento certo? Mais ou menos. A gente chegou numa época boa, mas depois, assim, amigo... o veículo pagando em real, né? Agora que caiu minha ficha aqui. Dobrou. Pense que o dólar dobrou desde que a gente veio pra cá. E os aluguéis de Los Angeles também. Welcome to Hollywood. What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood, land of dreams. E a questão da percepção, assim, eu fico pensando, porque é aqui no Cinemação, né, que é mais o podcast e tudo mais, é outra realidade, claro, mas às vezes a gente tem coisas que a gente, não querendo ou não, acaba mais imaginando do que sabendo, né, da realidade de produção de algum filme, ou enfim, ou até de determinados atores, né. E aí vocês comentaram que tem alguns que vocês veem na padaria, e eu já vi, acho que eu vi algum podcast recente, não foi nem Oscarizando, mas enfim, não vou lembrar agora, que acho que foi você mesmo, Salem, que estava comentando sobre, assim, a percepção de lucro de determinado filme, e o quanto foi trabalhado o marketing dele antes disso, etc, uma coisa nessa pegada. Essa percepção,
Vocês sentem que muda, assim, de você estar literalmente do lado de tudo que tá acontecendo, assim, de você poder ver mais perto, ou não, é tudo pela internet mesmo, não sei como que é. Assim, a gente cobre isso há muito tempo, né? Então, isso ajuda porque a gente já fez isso antes de chegar aqui, a gente já viu um pouco como as coisas funcionam, inclusive em termos de produção, que é o que você tá perguntando. Tanto aqui, a gente, assim, é uma cidade que vive dessa indústria, certo? Então, assim, as pessoas que você conhece, grande são de que elas trabalhem na indústria, né? Ou trabalhem com isso de alguma forma e tal. Fora isso, o acesso à informação, por mais que tenha internet, hoje em dia, por exemplo, eu sou muito mais voltada a ler mais ainda do que quando eu estava no Brasil, entendeu? Sobre isso, inclusive sobre as coisas da indústria. Que se você está no Brasil, os meus amigos, mesmo que cobrem isso, nem sempre acompanham tão de perto quanto a gente está aqui. Não sei porquê, na verdade, mas então acho que é um misto, não tudo, sabe? Você aqui, você tem acesso e você começa a fazer amizades e o fato que quando você viaja só pra cá, você não faz uma relação. Então aqui você começa a ter amigos, você começa a encontrar os outros jornalistas o tempo todo e cada um tem sua fonte, e você tem que pensar que, por exemplo, tem filho do jornalista que faz escola com filho de ator. Então existe essa mescla quando você vem pra cá. Por exemplo, eu tiro por um amigo meu que trabalha na indústria, trabalha com trilha sonora. Quando eu falei pra ele da demissão do diretor do Star Wars, ele falou, já me falou um monte de insights, de coisas que eu não sabia. Ele disse, já um amigo meu que trabalha diretamente em Star Wars falou que já havia um bolão pra tirar ele, que ele era considerado, todo mundo ria dos roteiros que ele enviava, que ele era um hack, que era meio picareta, tal. Então por um papo você pega mais coisas do que se você tá lendo uma Variety, às vezes. É verdade. Essa mistura que acontece, você tem uma visão diferente, claro, da coisa. A visão fica bem menos glamourizada quando você tá aqui, morando aqui. Não, é que tem essa coisa dessa, vamos colocar entre aspas, né, mas tem essa sujeirinha, né, da notícia, assim, por trás, né, esse rastro da notícia por trás, porque aqui já vem muito mastigado, né, quer dizer, quando você conversa, assim, com uma pessoa que tava sabendo do que estava acontecendo por trás de uma produção e tal, você consegue inclusive captar muito mais do sentimento das pessoas envolvidas por aquela notícia do que propriamente a gente que lê aqui a notícia, simplesmente a diretora é mandado embora e de repente existe uma crítica em cima do estúdio e a gente nem sabe exatamente os motivos. É o equivalente eu tava ouvindo outro dia um podcast, não me engano foi o Anticast, mas enfim, de política, e um dos caras é assessor lá em Brasília. É a mesma coisa, né? O cara tá lá, ele sabe, ouve os dos corredores, né, as coisas. Isso deve ser bem parecido nesse sentido. Eu sempre falo pra quem tá lendo sobre cinema, pra quem, até lê a gente mesmo, sempre leia as entrelinhas e sempre desconfie de tudo que você tá lendo. Porque nada nessa indústria é de graça. Nada. Então, assim, você tem que sempre estar desconfiado de tudo. Quando começaram essas coisas todas de casos relativos ao Weinstein, Kevin Spacey, eu matei várias bolas aqui, a gente conversando comigo com a Mari, até tipo, Kevin Spacey não vai ter mais o House of Cards. Eu falei, desculpa, tem coisa mais séria nessa coisa, porque eles não parariam uma produção por causa de um caso que aconteceu 30 anos atrás, que um menino de 14 anos foi numa festa. Tem mais coisa por trás. Ninguém para uma produção que esse é tamanho, né? A bandeira do Netflix, basicamente fez o Netflix, que foi o House of Cards, por causa disso. Então foi feito. Alguns dias depois começaram a surgir todas as histórias do Kevin Spacey. Então você tem que estar sempre desconfiado, então lendo na entrelinha que existe alguma coisa ali por baixo e tal. Não é nem previsão, é só você ler e interpretar um pouco, mas isso vem com a experiência também, né? Também, porque é muito engraçado, assim, que teve uma grita geral, pelo menos na minha bolha no Facebook, né? Imagina que absurdo, uma pessoa vai e acusa o Kevin Spacey, esse ator tão maravilhoso, que nos deu tantas obras magníficas, e aí eles vão e fazem tudo isso, que exagero. Gente, se eles fizeram isso, é porque não é exagero. E se eles fizeram isso, é porque tem um monte de história, todo mundo já sabia, já tinha rumores, e outra, ele não deve ser muito legal.
Desculpa, porque no fundo, muitas vezes, assim, quando você vê, principalmente no caso de homens, eu não tô querendo ser feminista ou machista, a minha questão é, porque para mulheres tem outras coisas que podem entrar na conversa, como a gente tá vendo agora, de mulheres que foram prejudicadas porque não cederam, ou porque reclamaram, ou porque falaram alguma coisa. Então, mas assim, quando o homem cai em desgraça aqui em Hollywood, em geral, e a gente não sabe por quê, em geral tem algum motivo por trás. Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente ressaltar realmente, que é o fato da gente estar falando de uma indústria, né? Pessoas que estão pensando ali em fazer business, em criar renda, em ter lucro, em fazer a roda girar. Porque muitas vezes o cinema ele se confunde também muito pela questão da arte, né? Quer dizer, a exposição artística ela é bonita, existe toda uma questão filosófica, existencial por trás daquilo, mas principalmente dessas grandes obras, grandes indústrias e tal, é importante a gente lembrar dessa questão do dinheiro mesmo, né? Do cara querer ter a grana, ter o retorno em cima daquele investimento. Então, tá associado a uma imagem de um cara, por exemplo, que foi acusado de abuso, ou que de repente é um cara que tá mal visto dentro da indústria, vai trazer justamente isso, que é essa sujeirinha da notícia, né? Esse por trás da notícia, que é uma coisa que às vezes aqui a gente não sente realmente, né? Não é só com isso que eles se importam, nem se enganem, a hipocrisia é essa, não é porque eles são bonzinhos e porque descobriram isso do Kevin Spacey, eles todos sabem disso, e assim, existe muito mais que não chega nem perto da gente, e de pessoas muito mais poderosas do que o Harvey Weinstein, que, tipo, isso estou falando aqui de possivelmente presidente de grandes estúdios, sem dúvida. Toda relação de poder cria isso, não tem jeito. Até aproveitar e emendar nessa questão, só pra explicar, eu achei, Salem, um texto seu da época do Mad Max. Qual Mad Max? O Mad Max, a Estrada da Fúria. Acho que saiu no Yahoo, se eu não me engano, você fez pro Yahoo, não sei. Mas você tava falando sobre a questão de ter tido um evento que eles fizeram muito mais voltado pro público do que e poucos jornalistas conseguiram ter acesso, e aí você, enfim, faz toda uma análise de como a Warner parece que tava com medo, né, do filme não dá dinheiro, ou do filme, enfim. Foi engraçado essa não se aceita. Porque a Mari tem... Você lembra disso, Mari, do Mad Max, né? Opa, jamais vou esquecer. Porque a gente ia pra Cannes e Mad Max ia abrir Cannes, né? Não, era o primeiro filme do primeiro dia, não era a abertura, né? E aí a gente tinha cabines aqui do Mad Max que ia estrear naquela semana, e aí eu disse, descobri que ia ter uma, então eu pedi pra Warner Brasil. E aí eles me confirmaram, né, nessa cabine. E aí eu falei pra Mari, pede pra ver, porque isso ajuda muito a nossa vida lá nos festivais. Quanto menos filmes a gente tiver, melhor, porque a gente tem tempo de fazer mais entrevistas, ou de ver outros filmes que não estão passando aqui. Porque a prioridade é ver filme que não vai passar no circuito tão cedo. E o Mad Max ia estrear naquela semana. Então, Mari, procura aí porque eles vão passar aqui. Então, dei um toque pra ela, pra gente já, pra adiantar, porque Cannes é essa loucura. Só que aí, quando ela pediu, falaram que não ia ter, e aí eles mandaram um e-mail pra mim, dizendo que tinha sido cancelado, só que eu sabia que não tinha sido cancelado. Eu tava num dia de imprensa do Netflix, passei que é o dia todo fazendo entrevista, e eu basicamente fingi que não recebi esse e-mail e fui pra cabine. Então, eu cheguei lá achando, ou eles vão me expulsar, que vai ser um mico, ou eles vão me deixar entrar como se nada tivesse acontecido. Foi como se nada tivesse acontecido mesmo. Meu nome tava lá do mesmo jeito. Então, o que aconteceu foi isso, sabe? Tipo, que a coisa espalhou, eles não pode ter mais gente agora. E aí você vê como o filme foi, e aí você entende como as pessoas que comandam o Warner não sabem o que estão fazendo, porque um filmaço daquele, um filme que foi concorrer ao Oscar, que é considerado uma obra-prima, um dos melhores filmes do ano, e eles queriam esconder da imprensa. Muitas vezes eles não têm ideia, quando o filme sai um pouco fora da forma, não tem ideia de como o jornalista vai reagir, né? Então eles ficam com medo, entendeu? Sim. Então, e eu ia perguntar justamente sobre essa questão, assim, como que vocês sentem tentando nessa coisa, vocês estão fazendo jornalismo que é um jornalismo cultural, né? Focado em entender tudo de uma forma clara, né, em toda uma ética. Dá um sentimento, enfim, vocês têm mais sentimento positivo ou negativo quando vocês consideram que é um ambiente de indústria, onde o marketing fala muito mais alto, onde preferem fazer ação com o youtuber, onde... Enfim, como que vocês sentem, como que vocês lidam com essa dualidade aí entre... Tô tentando fazer aqui um jornalismo cultural, uma análise pensada, estudar cinema... Mas você faz mais. parte do esquema. É isso, basicamente, isso que você tá querendo dizer, entendeu?
Sim, não, então, mas você depende dele também pra ganhar o seu dinheiro, né? Exato. É muito louco isso, né? Não é, cara, tipo, é uma velha questão. Isso é uma questão que a gente tem há 1000 anos. 1000 anos. É parte de você estudar jornalismo na faculdade, de você fazer parte ou não da indústria cultural. E não só cultural. Se você tratar outros tipos de jornalismo, é a mesma coisa. Jornalismo, turismo, ninguém viaja com jornal ou revista pagando. Jornalismo de carro, eles ficam nos melhores hotéis, tem só viagem de business e estão lá reportando. Então, assim, depende do jornalista. Se o jornalista é sério, nada disso vai atingir. Agora, óbvio que existe, se no mundo perfeito, se eu pudesse escolher eu, jornalista, eu gostaria muito mais que o meu jornal tivesse dinheiro suficiente para me mandar, que eu chegasse no canto e ficasse o dia todo com o Mark Hamill conversando sobre a vida e pudesse acompanhar para ver como é a vida dele na realidade. Isso não existe mais. O que a gente tem hoje são 20 minutos de entrevistas pra você ter sorte com alguém e com várias instruções e tal. Se você não fizer, ele pode acabar a entrevista. Talvez isso melhore agora com esses escândalos todos, mas é basicamente isso. Eu acho que, assim, essa questão sempre vai estar presente, né? Mas é como o Salem falou, se você é um jornalista, a gente faz isso há muito tempo, a gente teve aula de ética na faculdade, então você sabe que você não vai ser influenciado por esse tipo de coisa. Outro dia eu até postei, porque Cannes parece que quer mudar um pouco, não sei se vai mudar mesmo, mas quer mudar um pouco o esquema de exibições para imprensa, etc. E aqui eles fazem muito, assim, sessões de imprensa com público, normal. Principalmente quando é comédia, filme de terror e filme de criança. Porque eles acham que se o público rir, o jornalista vai achar engraçado também. O que é ridículo, porque não faz o mínimo... Enfim, mas esse é só um dos aspectos. Então tem essa questão, sim, mas é isso que o Salem falou, não influencia. O meu medo, só passando por outro lado, quando a gente está falando de campanha de marketing, é que, como já tem sido provado, e eu não estou falando, eu estou falando em geral, porque eu não conheço especificamente essas pessoas, então eu não estou falando especificamente, mas tem muitos casos de influenciadores, né, que é essa palavra horrível que usam, mas enfim, influenciadores, em que as pessoas não têm esse rigor ético, entendeu? Sim. Sobre como que elas vão se portar e como elas vão reportar aquilo que elas estão vendo. Né? Não passa pela crítica muitas vezes, não passa pelo senso crítico, eu não estou falando de ser crítico ou não, mas pelo senso crítico, entendeu? Então, e tem várias outras questões, né, de se as pessoas realmente têm todos aqueles seguidores ou não. Isso tudo é muito novo, então todo mundo está aprendendo e está tentando e está vendo como que vai ser ou não. Eu não sei se vai permanecer assim ou não, né? Mas é uma outra questão. Ninguém aqui é inocente de achar que a gente está fazendo reportagens que vão descobrir a origem do dinheiro que bancou tal filme, tal. Você não tem esse tipo de acesso aqui, principalmente você sendo estrangeiro. A gente tem noção do que a gente faz parte de um marketing, de uma máquina de gerar marketing. Não tem jeito. Agora, se você faz seu trabalho direito, isso vai ser dissipado, entendeu? Você, por exemplo, você não vai falar de um filme, se está falando de um filme que foi um fracasso, você não vai esconder isso no seu texto. Tem gente que esconde, mas, sabe, tem que falar, tem que ser crítico. Essa é a questão. Não pode... Você faz parte do sistema. Não tem ninguém inocente dizendo que não faz parte do sistema. Mas isso não dá você o direito de vender o filme como se você fizesse parte da campanha. Você vai fazer sua matéria e sua principal preocupação é com o leitor. Welcome to Hollywood. What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood, land of dreams. Eu queria até saber de vocês, porque a gente fez um podcast um tempo atrás, o 249, onde a gente conversou aqui com um jornalista falando sobre o jornalismo e o limite das entrevistas. Então a gente ficou aqui debatendo exatamente até onde que o jornalista vai com as entrevistas e tal, e a gente se baseou muito no que aconteceu aqui com aquela questão do Danilo Gentili, do repórter ter sido mandado embora depois pelo veículo e tal. Então a gente discutiu um pouco isso. Baseado nisso que vocês estão falando, dessa parte da indústria e tal, e que vocês têm essa visão, diria até que mais realista, né, no sentido de vocês estarem par do que está acontecendo dentro da indústria mesmo, vocês acham que existe algum tipo de, entre aspas, né, má vontade com o jornalista justamente porque ele é esse canal de informação com o público? Ou vocês acham que não, que assim, vocês
são feitos, porque como vocês falaram, né, se o filme é ruim, eu vou falar que o filme é ruim, mas será que isso também não acaba limitando justamente o raio de ação do jornalista, porque no final das contas é mais fácil você pagar lá um influenciador que vai chegar lá, vai fazer uma festa, umas perguntas bobinhas e tal, e acabou, quer dizer, você não passa nenhum tipo mais de informação. Seria no sentido de, se você for lá e provocar demais, eles não te chamam de depois. Vocês acham que existe essa má vontade com o jornalista? Eu acho que se existe uma vontade com o jornalista, é sinal que o jornalista fez alguma coisa certa. Ótima resposta. Entendeu? É isso. Agora. É o seu trabalho, né? Exatamente. Tipo, eu, por exemplo, não tenho relação com vários estúdios, assim, porque eu fiz meu trabalho. E eu não tô, tipo, implorando pra eles. Tipo, acontece. Você tá fazendo o seu. O que vai sair disso tá fora do seu controle. Sim. Mas eu, como uma pessoa que trabalha há 20 anos nesse sistema, e se fosse, por exemplo, o presidente da assessoria, do publicity, que é que eles chamam aqui, que é relações públicas, que eles misturam marketing e assessoria de imprensa, eu não chamaria mais jornalista nenhum mesmo, não. Tipo, vai chamar YouTube, youtuber, influencer e pronto, porque eles estão dando um tiro no próprio pé. Então, se é assim, beleza. Se eles querem dinheiro e retorno imediato, sem construção de um público, beleza. Eu acho que é muito mais garantido você chamar um youtuber, um blogger, para entrevistar uma pessoa que, por exemplo, nunca entrevistou, sei lá, qualquer ator, que vai ficar deslumbrado, do que chamar um jornalista que já trabalha com isso há um tempo, e de veículos respeitados. Se o pensamento do estúdio é esse, de só vender aquele filme e pronto, de não haver uma construção de um público, de não haver, pensar daqui a 10 anos, quem é que vai estar vendo os próprios filmes deles, que eles agora vivem numa crise porque eles não fazem isso há 20 anos, então, eles não estão amadurecendo o público deles. Então, eles não estão tendo que criar movie pass para as pessoas irem ao cinema exatamente porque eles não fizeram isso no passado. Então, sei lá, daqui a 10 anos qual vai ser o público desses estúdios, entendeu? Por isso tá todo mundo indo pro Netflix, vendo TV em casa. Fora que os estúdios nem produzem mais, né? Pro público que seria hoje o público maduro, né? Não tem quase, né? Às vezes você olha no cinema e você fala, bom, o que eu vou ver, entendeu? Tipo, e eu não tô reclamando, eu gosto de filme de super-herói, não é? Desde que seja bom. Eu não tenho problema com eles, mas assim, tem muita gente que tem, e eu entendo quem tem problema, ou quem tá cansado de filme de super-herói, que quer outras coisas também, entendeu? E você não tem pra esse público de, digamos, mais de 39 anos. Então, assim, isso não tô falando, porque na minha época era muito melhor, mas assim, eu acho que é uma questão que tá sendo mantida, até por causa de outras questões mais sérias, por exemplo, política, entendeu? Que é esse ataque à imprensa e essa falta, e no fim das contas, quem é que conta os podres que estão acontecendo? Não é o influencer, desculpa. Quem conta é a imprensa. E a imprensa cultural, a imprensa de entretenimento que seja, faz parte disso. Por mais restrição que tenha, e tem, né, como a gente está falando, depois, na hora de contar de verdade, de falar de verdade sobre o seu filme, você vai confiar no influencer, entendeu? Que muitas vezes nem fala do filme, né? Assim, porque a questão é, tipo, vamos viralizar, vamos fazer brincadeira. Eu entendo esse apelo. Minha questão é só isso. Eles vão confiar só nisso pra divulgar os filmes. E cai em contradição um pouco por parte da indústria, se você parar pra pensar que os estúdios não estão formando, não estão se preocupando em formar esse público, aí chega lá a academia e os filmes que vão, entre aspas, né, vão pro Oscar, os filmes que mais têm se destacado ultimamente, são filmes independentes, né? E aí aí cai naquela contradição de depois reclamarem que daí o Oscar não tem tanta audiência, que ninguém mais liga pro Oscar, porque o público médio, entre aspas, né, claro, o público que não se preocupa tanto com esse cinema, olha, fala assim, que filme é esse que ganhou, que eu não sei, que é isso, não sei, então vai dando menos importância, né, isso vai, não sei se é impressão minha, mas acho que vai virando clubinho, né, assim, o cinema independente com o jornalismo cultural, e não sei se, enfim, guardadas as proporções, claro, mas é o clubinho aqui, e daí Hollywood, grandes estúdios com os influencers e tudo mais, sem dar valor pra esse jornalismo cultural. Depende do estúdio também, viu? Por exemplo, Marvel, a gente faz o tempo todo trabalho com eles. Sim. A gente tem um certo acesso, Marvel, por mais que seja rápido, por mais que seja com muita gente perto, a gente tem um certo acesso. E eu gosto dos filmes da Marvel, da maioria, não todos, mas da grande maioria eu gosto. Eu não misturo muito esse lance independente de filme, eu acho que realmente os grandes estúdios hoje não produzem mais filmes como antigamente. Hoje, se você quiser ver filme
filme muito bom, você tem que ir pro cinema independente americano. Pra mim, tá numa fase magnífica. Os grandes filmes, assim, esse ano, de cinema independente americano, são filmaços. Agora, assim, tem que esperar um ano pra eles chegarem, né? Só chega em dezembro e novembro. No Brasil, só em janeiro e fevereiro. Só um exemplo. Ontem eu fui aqui no interior de São Paulo ainda, pior ainda, né? Porque a gente não tá em São Paulo. Eu fui ver ontem o Lucky Logan, do Soderbergh, que passou no Cineclube uma única sessão na cidade aqui vizinha, daí eu fui lá, tal, pra ver. Imagino que vocês tenham visto faz muito tempo, já faz mais de um ano. Não, faz tanto tempo assim, não. Não, tá. Mas enfim, mas fui ver esses dias aí também. Você deu sorte, viu? Não reclama, não. Em Natal, onde eu morava, acho que onde eu nasci, provavelmente nem passou ainda. Onde eu morava não tem nem cinema, então. Deixa eu voltar um pouco na parte do cotidiano de vocês, né? Porque eu tô achando muito interessante isso que a gente tá falando sobre a atmosfera, digamos ali, profissional, né? Legal e tal, que se passa, mas como que vocês pautam o dia a dia de vocês? Vocês têm uma agenda, vocês criam essa agenda, vocês recebem lá da assessoria de imprensa do estúdio quais são os filmes que vocês vão poder ir pra cabine, enfim, lá pra assistir, e aí vocês já fazem uma agenda do que vocês acham mais importante, é uma coisa assim um pouco mais livre, ou vocês não, estão vinculados com algum veículo, que daí esse veículo fala, eu quero que você vá lá e faça a cobertura de X ou Y? Assim, não sempre, né? Varia um pouco também, mas muitas vezes, sabendo que a gente tá aqui, as distribuidoras entram em contato direto, né, Salem? Então, assim, elas falam, vai ter uma junket do filme tal, no dia tal. Bom, quando eles têm o dia... Às vezes, assim, vai ter uma junket do filme tal em dezembro, você pode? Eu falo, qual dia? Eles cancelam muito também, né? E aí, no meu caso, por exemplo, eu acho que o Salem também entra em contato com os nossos veículos, né? E vê o interesse, e aí confirma para a distribuidora, e aí você fica esperando a confirmação. Por exemplo, eu tenho uma junket amanhã, eu recebi ontem um horário, uma agenda provisória, mas ainda não recebi a confirmação, muito menos a agenda definitiva. Né? Você não tem agenda, você pode até tentar. Eu sou desorganizado por natureza já. Eu sofro com isso, inclusive. Nem tento também, porque não tem como. Eles mudam muito, cancelam muito, adiam muito. Não dá pra ficar... Você até tem uma noção, quando começa a vir vários, por exemplo, dezembro é um mês que eles tentam fazer muitas junkets nas 2 primeiras semanas, porque todo mundo vai sair de férias, então eles tentam colocar tudo, aí você meio que anota, eu pelo menos, né? A Mari é bem mais organizada do que eu anoto assim os dias só, basicamente. Quando alguém me oferece, tem 2 no mesmo dia, eu chego e pergunto, tá confirmada? Qual é o horário? Vocês vão conversar um com os outros pra ver se a gente consegue fazer as 2, porque aqui eles são muito bem organizados, normalmente, entre os estúdios, eles se conversam, e aí eles sabem, por exemplo, tal dia vai ser a cabine do screening do Star Wars, então a gente não vai fazer nenhum screening nesse dia, então tal dia vai ser a junket, então vamos fazer às 2 horas da tarde, vamos fazer esse filme, e pela manhã a gente faz o do nosso filme, beleza? Então assim, eles conversam. Porque eu tô pensando assim, o pessoal que tá escutando a gente, que de repente tá estudando jornalismo... Por que vocês estão fazendo isso? Era justamente isso que eu ia perguntar. Quer dizer, né, é assim, para vocês que estão vivendo aí, de repente a pessoa escuta isso e fala, nossa, mas é um glamour, a pessoa está vivendo em Los Angeles, convivendo com artistas, fazendo cobertura para veículos importantes e tal, eu também quero viver isso, né? E aí, a pessoa que tá pensando desse jeito, vocês diriam que é um caminho complicado, porque é uma coisa muito, é um trabalho que você precisa realmente vestir a camisa, correr atrás, vender matéria, fazer contato, ser uma coisa muito sociável e tal, né? Vocês acham que o perfil da pessoa que quer, de repente, fazer isso é esse mesmo, de, veste a camisa e esteja preparado para correr atrás da sua matéria o tempo todo? Eu achava engraçado porque, assim, eu comecei minha carreira em jornal e depois eu trabalhei em revistas que eram de outros assuntos, né? Antes de ir para Preview, por exemplo, que aí é um assunto específico e tal. Eu sempre, assim, jornalista de cultura não tem muito horário, é o tempo todo, entendeu? E todo mundo acha que é moleza, entendeu? O que a gente faz
perfumaria. Eu ouvi muito isso, entendeu? Perfumaria e tal. Só que assim, o pessoal de política, por exemplo, não tô falando que é com todo mundo assim, porque tem repórteres e repórteres de política, depende da sua importância e tal. Ou de cotidiano, né? Quer dizer, cotidiano tô falando que era da Folha, de cidades, ele não necessariamente no fim de semana ele tá pensando no buraco da rua, entendeu? Que abriu e ele vai fazer uma matéria sobre isso. E a gente de cultura, meio que assim, porque no fim de semana você faz o quê? Você trabalha um pouco, porque mesmo que seja a nossa diversão... Não, primeiro que aqui todas as junkets são de fim de semana, quase. Então você sempre trabalha. Tem meses que eu trabalho todos os fins de semana. E não é porque eu sou freela e aí eu vou ter folga durante a semana. Não vou ter folga durante a semana. Então, assim, e no nosso caso, as coisas se misturam muito, porque o que é trabalho também é a coisa que a gente gosta de fazer para diversão, muitas vezes, entendeu? Você vai ver filme, porque a gente gosta de ver filme, mas também é nosso trabalho. Então, quando eu vejo hoje um filme, não é mais com o mesmo olhar de que eu via quando eu era só uma espectadora de cinema, né? É sem sempre dúvida. Trabalho. Eu diria que nem pense muito nisso, sabe? Porque eu sempre falo que eu tive muita sorte também de chegar até esse ponto. Não é só o fato de você entender de cinema. Tem muito mais gente que entende de cinema mais do que nós dois, sabe? Não é isso. Não é só entender cinema, não é só ser cinéfilo, não é só ver 3 filmes por dia, não é só ver 3 filmes ao mesmo tempo, em 3 telas diferentes. Não é isso. É você também saber como passar isso pro leitor, é você saber o que é a notícia por trás daquela entrevista, daquela notícia por trás do filme, qual é o fato, é como fazer essa matéria ser mais atraente, esse tipo de coisa. E eu acho que, tipo, isso muito rápido. Então você aprende isso trabalhando em redação de jornal, de revista, aprendendo o básico, porque a cultura é o tipo de jornalismo um pouco mais diferente. Você não vai estar cobrindo o dia a dia das coisas, mas você tem que saber o básico do jornalismo. Senão você vai ser, tipo, você vai fingir que está trabalhando, sabe? Por isso que você não vê, por exemplo, gente que escreve peças ou filmes sendo jornalistas. Eles não conseguem fazer texto jornalístico. Do mesmo jeito que a gente, quando tenta ser roteirista de cinema ou roteirista de teatro sem estudar, não dá certo. Porque são duas coisas completamente diferentes, assim. Welcome to Hollywood. What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood, land of dreams. Vocês ainda na indústria cinematográfica ainda tem muita coisa, né? A indústria cinematográfica de um tempo pra cá cresceu, se desenvolveu de uma forma incrível, assim, né? Hoje a gente tem notícia de bastidores do filme, tem notícia da vida pessoal daquele ator, tem escândalo, tem isso, tem aquilo. Eu acho que é totalmente diferente do cara que é jornalista cultural e que de repente tá fazendo lá cobertura de teatro, ou de repente dança e tal, né? O principal erro do jornalista é achar que é artista, né? Você não é. Você não é. Isso é o primeiro passo. Você não é amigo do artista, você não é o artista, você não é nada. Você só tá, tipo, passando uma informação e você tem que fazer do melhor jeito possível. Claro que tem textos magníficos jornalísticos, mas pode ver que a maioria das pessoas que são gênios do jornalismo, eles com certeza eles não pensam dessa maneira. Eles escrevem pensando na informação, do jeito que eles sabem escrever. Ninguém pensa em fazer um texto jornalístico achando que tá fazendo um filme, sabe? Mas eu brinco que nas turmas de jornalismo, de quem estuda jornalismo, seja na faculdade, seja no meu caso, que nem que foi uma pós-graduação, eu acho que dá pra dividir, geralmente se divide metade, né? 50% quer fazer jornalismo esportivo, cobrir futebol, cobrir esporte, e 50% quer fazer jornalismo cultural. O resto você cai porque você não conseguiu aqui ou ali, né? Vou fazer política, vou fazer... Eu vou mais longe do que você, tipo, isso é querer. Dessas que querem, eu acho que se 2% chegam até o fim, até virar jornalista de verdade, já é a classe já tem que levantar as mãos aos céus. Porque também quase tem nenhum isso. Vira jornalista de verdade. A maioria vira assessor de imprensa. Sim, porque claro. É um funil muito grande agora. E sim, só tende Já era, né? Já era na nossa época, mas já agora era, isso tende a piorar, né? Sim, claro. Não, e vão pra tudo quanto é lado, né? E, enfim. Eu sei bem como que é. Eu adoro esportes. Eu nunca escreveria sobre esportes, porque primeiro eu não decoro o nome de jogador de futebol, de ano. E segundo, porque eu acho que a partir do momento que você trabalha, você acaba não gostando mais do que você tá fazendo. Você assume um lado mais cínico da coisa. Então,
adoro esportes, mas, cara, tipo, é um suplício você ver programa esportivo hoje em dia, né? Tipo, é só bobagem, é só brincadeira, é só palhaçada, é só os caras gritando contra a câmera. Rodrigo, mas essa foi uma revelação sua? Hoje você é desiludido com o cinema? Eu desiludido? Não, eu sou super cínico em relação ao cinema, pode ter certeza. Entendi. Em relação à vida, Salem. A vida me fez pior. O jornalismo me fez ser mais cínico, isso com certeza. Eu tinha até uma pergunta aqui na gaveta, que era justamente essa pra vocês, assim, porque vocês até comentaram sobre essa experiência de eu tenho que trabalhar no final de semana, e o que você faz no final de semana pra relaxar? Bom, se eu for assistir um filme, já não assisto daquele jeito e tal, mas ainda assim é possível se divertir, é possível vocês absorverem o que a maioria do público ainda absorve dos filmes, quer dizer, essa diversão, essa abstração da realidade, essa fuga da realidade, né? Vocês ainda conseguem fazer isso, principalmente quando vocês estão envolvidos ali com uma matéria, pesquisando, né, o que tem ali por trás daquele filme, assim. É quase que impossível você assistir hoje um filme e falar, não, eu tô aqui só pra relaxar e tal. Depende um pouco, né? Assim, quando eu vou escrever sobre um filme, ou crítica, ou reportagem, você já, por exemplo, eu assisto com um caderno do lado. Mala. Mas assim, é engraçado porque isso eu aprendi fazendo aula de cinema na faculdade, que eu fiz algumas matérias no curso de cinema. E um dos meus professores fazia com que a gente anotasse durante... todos os meus professores faziam com que a gente anotasse durante o filme. Então, assim, eu anoto muitas vezes porque, assim, a ideia da pergunta que eu vou fazer na entrevista já me vem durante o filme. Então, muitas vezes eu anoto coisas, ou anoto observações sobre o filme, se eu vou fazer crítica. Eu tenho feito também umas matérias para Veja em que a gente compara, quando o filme é baseado em uma história real, a gente compara a realidade com o filme, então aí é mais específico ainda. Então você tem que tentar olhar o filme dentro de certos parâmetros, sabe? Não tem muito jeito, assim. Quando eu tô assistindo um filme no fim de semana, em que eu não vou escrever, e que é só para, por exemplo, pra gente comentar nos Carizando, pode ser que eu esteja um pouco mais relaxada, mas eu não sei, eu sempre tenho essa impressão de que, assim, o seu olhar já não é muito complicado falar isso, mas, assim, o seu olhar já não é completamente subjetivo, e também não tô falando que é objetivo, porque isso não existe. Mas, assim, existem certos parâmetros de análise de filme que a gente acaba contemplando quando tá assistindo um filme, entendeu? Sim. A mesma coisa mesmo. Quando eu tô trabalhando, eu tento ser o mais objetivo possível em relação a ver o filme, mas assim, eu sempre tento ver menos tecnicamente e mais o que aquele filme rendeu em termos de emoção, porque tecnicamente aqui em Hollywood eles sempre são bons, né? Dificilmente você vai reclamar muito da fotografia, esse tipo de coisa. Eu não meço o filme com reguinha, eu prefiro ver o filme, sentir o filme. E aí a pauta sai mais ou menos de ler depois sobre o filme, que é os bastidores. Eu tento evitar ler muito sobre o filme antes de vê-lo, para não ir já com preconceito, qualquer um. Então eu vejo o filme, depois eu começo a ler muito sobre os bastidores e vejo qual cena do filme pode me render uma pauta, qual vai ser o foco da coisa, qual vai ser o lead do texto. Isso muda muito também, porque na entrevista a pessoa fala uma coisa, você segue para outro lado. Então, assim, é muito orgânico tudo. E eu adoro cinema, apesar de até ter falado desse lance cinismo, até hoje eu tenho um Movie Pass, eu vou pro cinema por prazer, inclusive meu prazer agora foi de comprar um Movie Pass exatamente para poder ver os filmes ruins que eu não estava vendo porque são caros. Então eu sentia falta de ver os filmes ruins que a gente às vezes não é chamado para ir para os screenings. Então, eu não consegui ver tal filme ruim, por exemplo. Eu me arrependi muito de não ter visto 50 Tons de Cinza no cinema, porque eu achei engraçadíssimo. Então, eu queria ter visto no cinema, isso deve ter sido muito bom. Então
E eu vivo no cinema independente daqui, que é o Lens, que eu adoro ver esses filmes que a Mari, por exemplo, esse ano a Mari foi para os festivais, eu não pude ir. Então, eu me enfiei nesses cinemas independentes daqui para poder ver os filmes estrangeiros, os filmes que passaram em Cannes, esse tipo de coisa. Então, eu adoro estar dentro do cinema. Se eu pudesse, estaria todo dia, mas infelizmente tem que trabalhar, né? Só queria deixar uma coisa clara, porque às vezes, assim, tem muita bronca em relação a crítico, principalmente quem produz cinema e tal, até de uma parte do público, assim. Porque crítico é ranzinza, crítico quer ficar apontando defeito e tal. E eu acho que, com raras exceções, isso é um erro, porque, assim, na verdade, pouca gente é tão apaixonada por cinema quanto os críticos de cinema e os jornalistas de cinema, entendeu? A gente não caiu... É muito difícil você cair em cultura ou em cinema, cobrir cinema por acaso. Você, como a gente estava falando, porque é muito difícil de conseguir, porque tem muita gente querendo. Então, assim, as pessoas que cobrem isso são apaixonadas por cinema. Por mais que os produtores e tal, às vezes fiquem com bronca, às vezes a gente é mais apaixonado por cinema do que eles. Desculpa. Sim. Né? É verdade. Às vezes você entende mais cinema do que eles. Bom, isso com certeza. Uma boa forma de tentar um dinheirinho foi vender serviço de consultoria, né? Assim, eu entendo muito disso que você tá fazendo. Se quiser, eu te ensino umas coisas. Teve diretor de cinema que leu o livro do Philip K. Dick e perguntou: esse cara tem potencial pra virar filme. Eu acho que ele já fez já tem algumas adaptações. E tem umas meio famosas. Meio famosinhas, assim, mas acho que já tem, viu? Viu, deixa eu perguntar uma coisa. Salem, você estava falando da questão de mudar um pouco a pauta de acordo com as respostas, né, do pessoal. Geralmente, as exibições logo em seguida com a Junket, ou tem um tempo aí? Porque uma das coisas que, pelo menos pra mim, funciona, né, é degustar o filme, né? Assim, você vê o filme, você tem um tempinho aí pra, de repente, refletir, pra poder entrevistar alguém. Como que funciona isso? Geralmente você tem que ser muito rápido, no sentido de pegar um feeling lá? Não, você faz entrevistas normalmente no dia seguinte só, ou 2 dias depois. Não tem. Você não vê o filme já saindo. Você não sai do filme já direto pra entrevista. Às vezes acontece eles mostrarem trechos do filme, que pra mim é a pior coisa que existe na face da Terra. Se você quiser me deixar de mau humor, é isso. Aí você, 15 minutos depois, você vai ter entrevistas pra fazer. Então, acontece isso, mas o filme inteiro, não. Eles sempre esperam um dia, mas não é pra você refletir, não, tá? É só porque não tem tempo hábil mesmo. Não, mas eu imagino não querem que você reflita. Né? Não, mas eu imagino que seja legal pra você, né? Viu o filme, claro, dá tempo de dar uma pensada. Organizar a pauta, né, também. Tipo, algumas perguntas, não chegar na entrevista e você, de repente, a pessoa só fala monossilábicos, então se você não tem uma pauta preparada, você dança, né? Sim, claro. Tipo, eu passei a noite toda acordado em Cannes pensando na minha entrevista com o Woody Allen, sabe? Tipo, eu fiquei... Foi provavelmente a vez que eu fiquei mais nervoso, e olha que eu já tava com muita experiência já. E aí você chega lá e o cara é tão incrível que você nem segue a sua pauta, porque é uma conversa tão boa que você não precisa ler. E tem outras pessoas que você prepara tudo e a pessoa é monossilábica e acaba com sua pauta do mesmo jeito, sabe? Tipo, entendi. Nunca sabe. E esse negócio de, você falou, né, da conversa com o Allen e tal, vocês só estão fazendo no momento só pra impresso, né? Mas o que é impresso, né, hoje em dia? Sim, não, impresso assim, impresso é texto, né? Vocês têm vontade de, ou já tentaram, ou não sei, enfim, não sei se vocês têm acesso ao vídeo, ou... Porque eu imagino que deve ter muita coisa que, não sei, tem coisa que se perde no sentido de, na hora de ir pro texto, isso aqui não consegui passar, ou, enfim, principalmente impresso mesmo, né, que daí tem toda a contagem de laudas e de toques. Não, muita coisa se perde, mas não vai ser em vídeo que você vai ganhar. A entrevista a Mari faz até mais do que eu em vídeo. A gente faz de vez em quando, mas sabe quantos minutos você tem de entrevista quando você faz vídeo? 5 minutos para cada talent. E daí, pro impresso, rola mais... Impresso é mais. Bem mais, né? Legal. Isso deve ser muito louco, né? Porque eu imagino isso, vocês devem ter muita história pra contar que não deu pra ir nem mesmo pro texto, né? Pra matéria, sobra muita coisa. Sobram muitas entrevistas, inclusive, né? Porque, assim, se você tem um filme com o George Clooney, a não ser que os outros atores sejam no mesmo nível, tipo, George Clooney, Sandra Bullock, entendeu? Tom Cruise, que nunca vai acontecer, mas enfim. Assim, normalmente, todo mundo vai querer o George Clooney, entendeu? Se os outros atores não forem tão famosos. Sim, mas não quer dizer, às vezes as outras entrevistas foram até melhores.
Não que o George Clooney seja mal de entrevista, ele é ótimo de entrevista, mas às vezes as outras entrevistas são super legais. E tem uma coisa que jornalista tem muito, né, que é assim, a gente gosta das novidades também, né? Tipo, você falar pela 10ª vez com o George Clooney, às vezes é mais legal você falar com a outra pessoa que é uma revelação, que vai estourar, porque a gente tem esse olho também de saber quem vai estourar, quem vai ter futuro, Sim. Quem não, entendeu? Welcome to Hollywood. What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood, land of dreams. Não precisa falar mal de ninguém, assim, no sentido de se não quiserem, mas eu queria saber do contrário, né? Quem que é mais legal, assim? Quem que vocês pensam que vocês já entrevistaram uma ou mais vezes? Que vocês falam, nossa, essa moça é muito legal, é muito gente boa, a entrevista rende, sei lá, coisas do tipo, ou são pessoas gente boa. Quem que vocês teriam pra dizer assim, putz, essa pessoa é boa? Assim? Novamente, entrando no cinismo, que eu digo sempre, vamos botar um asterisco dizendo que a gente entrevista ator. Então, tudo pode ser interpretação. É verdade. Minhas pessoas preferidas, tipo, que eu entrevistei de serem muito gente boas, são Guilherme Del Toro, Tom Cruise também. Então, pra você ver, né? Pode ser totalmente interpretação. O Guilherme é um dos top, porque uma vez eu fiz uma entrevista com ele que eu nem consegui usar muito, mas ele era produtor daquele filme de terror Mamá, que é do diretor agora do It, né? E do argentino. E a gente ficou falando de fantasmas, dessas coisas. Assim. Foi ótima a entrevista, ele é excelente. Eu colocaria Will Smith. Will Smith é muito bom também. Muito bom, ele é muito bom frasista e muito bom de contar história. Hugh Jackman, também, idem, muito bom frasista e muito bom de contar história. E Angelina Jolie. Olha que legal. Eu gosto da Angelina porque ela não desvia dos assuntos, ela responde tudo que você perguntar. E ela manda o assessor dela sair da sala, inclusive. Ela nem tem assessor, né? Acho que é do estúdio, né? Que legal. Vocês, quando estão ali pra fazer as perguntas e tal, vocês buscam uma coisa mais neutra ou vocês tendem aqui eu vou tentar trazer um pouco uma pimentinha aqui, ou, sabe, existe essa vontade de fazer esse tipo, uma provocaçãozinha aqui e ali, ou vocês gostam mais de um tom mais sereno? Sempre pergunto se ela votou no PT. Ótimo. Não tem muito. O principal é você, na minha visão, né, quando eu faço entrevista, é você tentar quebrar o gelo o mais rápido possível, porque você não tem muito tempo com a pessoa. Então você tem que quebrar o gelo para poder começar a entrevista, porque, obviamente, você não começa já na cara fazendo alguma pergunta. Então você tenta quebrar o gelo para poder engatar a entrevista. E às vezes demora, às vezes não. Então, essa é a minha maior preocupação. Não engatar também. Nunca acontece não engatar nunca, né? A gente aqui tem muito isso, né? A gente já fez algumas entrevistas com atores, roteiristas, diretores e tal, que a gente trouxe aqui, e a gente percebe isso, que às vezes tem entrevistados realmente que conseguem soltar muito mais histórias e tal do que outros, né? Outros a gente tem que forçar, então você monta uma pauta lá, sei lá, com 30 perguntas e tal, às vezes não é suficiente, você tem que inventar 60 na hora ali e tal. Então tem muito disso. E aí, e até emendar, porque vocês têm um podcast, né? E vivendo nos Estados Unidos, que tem já um mercado de podcast também muito mais evoluído, como que vocês enxergam essa criação, né, esse crescimento do podcast aqui no Brasil, vocês fazendo o podcast voltado para cinema também e tal? Vocês acham que é mais um canal, ele é fruto do seu tempo, quer dizer, ele vai crescer ainda, ele ainda tem muito mais para dar, ou vocês acham que simplesmente é mais um momento, é mais um veículo? Como que vocês enxergam assim, a evolução dos veículos de agora? Aqui é uma febre, né? Podcast, loucura. Assim, o New York Times está conseguindo rejuvenescer público com um podcast, né? Exato. Que é o The Date, um dos podcasts, mas é um podcast de notícia, né? Basicamente, é excelente, mas enfim. Eu acho que no Brasil ainda tem espaço para crescer. Eu não sei se as limitações de tecnologia e de estrutura mesmo, né? Que no Brasil a gente tem
infelizmente ainda. Se isso atrapalha um pouco, eu acho que talvez possa atrapalhar um pouco, mas eu acho que porque assim, tem vários formatos, né? Quanta coisa que dá para fazer com podcast, entendeu? O nosso é só de bate-papo, de discussão e de um assunto mais específico. A gente acaba falando de cinema em geral, mas muito voltado para os filmes que são possíveis candidatos ao Oscar, as premiações em geral e tal. Mas assim, dá para fazer grandes reportagens, reportagem investigativa, dá para fazer noticiário, dá para fazer tanta coisa, né? Eu acho que tem passos. Sabe, Mari, que eu percebo pelo menos que no mercado americano os podcasts eles têm um suporte muito maior das mídias clássicas, né? Por exemplo, como você citou, o New York Times ele acaba entregando para o público dele, rejuvenescendo o público, justamente porque ele investe nesse tipo de mídia. Aqui a gente ainda tem essa dificuldade, algumas mídias ainda seguram, ainda veem como possível concorrente, não entendem como é que pode encaixar um podcast dentro, por exemplo, de uma revista e tal. E aí, quando a gente conversa, principalmente com assessoria de imprensa aqui, muitas delas, às vezes, nem sabe ainda o que é um podcast. A gente precisa explicar, é quase que uma rádio pela internet, não sei o quê, só que ela é mais solta, é mais uma conversa. Então, assim, eu percebo ainda uma imaturidade do mercado em geral, enquanto o mercado americano abraçou a mídia de uma forma muito mais carinhosa. Já tem patrocínio, já tem exatamente, um monte de coisa, né? Exatamente. Eu acho que tem uma diferença aqui, assim, como em todo lugar do mundo, aqui também passou por a revolução tecnológica que a gente está vivendo no momento talvez maior do que o que foi a Revolução Industrial, certo? Então, assim, ninguém sabe o que vai dar, como vai ser, o que vai ser o futuro, televisão vai existir, o jornal vai existir, como que vai ficar o jornalismo, né? E isso foi com a indústria da música, a indústria do cinema, todas. Então, assim, mas o que eu vejo aqui, que é a diferença em relação ao Brasil, aqui eles agem. É um país em que as pessoas realmente são empreendedoras criativamente, entendeu? Então, assim, a gente tem aqui um problema, que as receitas estão caindo, o número de leitores está caindo, né, no caso dos jornais, por exemplo. Como que a gente vai resolver isso? O New York Times tentou várias coisas e continua tentando. Toda hora eles estão com uma novidade, entendeu? Só que, para isso, tem o quê? Que investir. Isso significa o quê? Gastar dinheiro. Entendeu? Então, sim, você vai ter que gastar dinheiro para achar, porque eu acho que todo mundo ficou esperando, e no Brasil, aí o que acontece as empresas em geral, de comunicação ou não, elas ficam esperando o que vem de fora, qual vai ser o modelo. Só que assim, o modelo, na minha opinião, pelo que eu tô vendo, não vai ser um modelo. Cada veículo, de acordo com o seu público, vai ter um modelo, que vai ser baseado em várias coisas diferentes. Não vai ser mais um modelo como era antes, por exemplo, o leitor comprando, né, na banca, o jornal, vamos supor. Ele paga o custo, talvez, da gráfica, ele paga o custo, né? E aí o lucro mesmo e tal, dinheiro para investir e tal, vem da publicidade. Aí o que aconteceu? Caiu o leitor, caiu a publicidade. O que fazemos? O que vamos fazer agora? Vamos esperar um modelo. Qual vai ser o modelo agora nos tempos de internet? Ninguém tem esse modelo. Quase que o modelo Salvador, né? Vamos esperar o modelo Salvador. Como vai ser agora? Ninguém sabe. Só que enquanto isso, ninguém investiu. Com raras exceções, tem um investimento aqui, outro ali e tal, né? Tem uns veículos que são muito melhores na internet já do que outros, então, enfim, variou um pouco. Mas, assim, tem que investir pesado, né? Aqui você vê um monte de veículo novo, profissional, porque não é blog, não tô falando de blog. Blog todo mundo pode abrir. A questão é se você vai fazer dinheiro com ele ou não, se vai ser profissional. Então, assim, aqui um monte de sites novos, tem Vox, tem Político, tem, entendeu? De várias áreas diferentes que não estão atrelados a grandes veículos de comunicação, que são novos e que estão tentando coisas novas. No Brasil tem alguns, mas são muito poucos, né? Então, assim, aqui também tem uma coisa, eu não acho que ninguém acha que o jornalismo vai morrer. Não existe isso, porque a imprensa livre é um dos fundamentos da sociedade americana, entendeu? Então, assim, ter uma imprensa livre é fundamental, né, para tudo que seja. No Brasil, eu não sei se é assim.
Eu acho que podcast é uma mídia interessante porque reflete muito esse desejo hoje do espectador de mergulhar nesses universos culturais, né? Por exemplo, quando você assiste uma série, você quer ficar uma maratona de episódios, você passa a noite vendo, e o podcast reflete um pouco isso, assim, de tema. Eu acompanhava aquele Serial e eu corria ouvindo ele, e mal podia esperar a semana seguinte para ouvir qual seria a continuação daquela história. Exato. Então, eu acho que podcast, você, dentro do universo que você trabalha, você tem que explorar o máximo possível. Eu acho, na minha visão, isso pode ser até antiquado, mas eu acho que o jornalismo vai voltar a essa raiz mais de ir a fundo em cada tema que está se propondo. Tipo, se tiver uma matéria, fazer um filme, você tem que investir o máximo possível nessa matéria, independente do espaço. Porque assim, se eu estou gastando dinheiro para comprar seu veículo, eu não quero ver uma matéria de 3 parágrafos e aí, é só isso? Isso eu posso ler na internet. Eu quero ver, saber tudo e saber as ramificações disso. Então, eu acho que isso o jornalismo vai voltar a ter mais. Eu acho que vai virar um produto de luxo, talvez, sabe? De gráfica, que você vai pagar mais, vai ter uma tiragem menor. Sabe, vinho, cara, vai ser mais ou menos isso, eu vejo. Enquanto vai ter a mídia de massa mesmo, mais rápida, mais urgente e tal. Mas eu acho que vai ter essa vertente do jornalismo mais profundo, de matérias grandes. Eu acho que o podcast faz muito isso. Eu gosto muito do podcast por causa disso. Cada tema você vai e ouve, por exemplo, tem um do Arquivo X, você vai ouvir, você sabe todas as nerdices do mundo do Arquivo X. É verdade. Só ouvir. Você vai no Script Notes, você ouve tudo sobre roteiro. Então, assim, é muito interessante, porque você sente que está ganhando alguma coisa ao ouvir aquilo ou ao ler aquilo. Por isso que filmes, esses documentários de serial killer faz tanto sucesso, porque as pessoas acham que estão fazendo parte de uma coisa bem maior, elas acham que estão entendendo mais sobre justiça, elas acham que estão realmente achando aquela pessoa inocente ou culpada, porque são tantos detalhes que as pessoas acham que sabem tudo daquele tema. Então, acho que existe esse desejo, sabe? Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui naquele momento gostoso, né, do nosso podcast, onde a gente vai dar aquela dica maravilhosa para que você possa curtir melhor sua semana, possa curtir melhor sua vida, seu mês, quem sabe aí uma existência plena. sempre sem pressão, né, no Plano Detalhe. Tem que ser algo que mude a vida das pessoas. Só isso, nada demais. Uma coisinha simples. Dessa vez eu vou começar aqui o Plano Detalhe, e o meu Plano Detalhe vai para 2 podcasts. Eu quero dar aqui essa dica porque eu acho que vale a pena. O primeiro é o podcast Podcrastinadores. São amigos nossos aqui, a gente vai lá, eles vêm aqui, a gente vira e mexe e grava junto. Hein? Já vai. E é muito bacana, porque eles têm uma pegada de humor, né? Eles voltam muito os episódios pro humor, e eles falam muito de TV, falam de séries, falam de filmes, e tem um episódio que eu tenho recomendado aí pra galera, que é a dupla, né, dupla de comédia que eles fizeram. Eles falaram sobre várias duplas que funcionam bem e tal, ou que funcionaram, né, e é muito bacana como eles levam esse papo de uma maneira muito, muito leve. Então fica aqui essa primeira dica pros podcastinadores, e a segunda dica é pro GugaCast, um podcast que eu tenho acompanhado. O Guga Mafra, que era, né, um dos podcasters que trabalhava no Brainstorm 9, e agora ele tá com um podcast solo, e o formato que ele fez é muito bacana, porque é basicamente contando histórias. Ele traz pessoas para contar suas histórias, ou ele lê histórias de pessoas que mandam para ele e tal, algo sobre algum tema. Então é muito bacana a gente ver como os podcasts eles conseguem se diversificar. E esses 2 podcasts são de assuntos diferentes, mas os 2 de alta qualidade, assim. Os 2 são para diversão, basicamente. Você escuta, relaxa, se diverte, ganha ali umas informações, descobre mais sobre a vida das pessoas e tal. São podcasts muito humanos, e eu gosto muito deles por isso. Então fica a minha dica aqui para 2
2 podcasts e queria pedir para que a Mari trouxesse um plano detalhe pra gente aí sobre qualquer coisa, Mari, que mude a vida das pessoas. Bom, já que é pra mudar a vida das pessoas, eu vou dar uma dica de uma série, na verdade, que eu acho que muita gente já deve ter visto, mas que eu acho que é uma das melhores séries dos últimos tempos e que de uma pequena escala muda a vida das pessoas. É The Leftovers, que é a série criada por Lindelof com o Tom Perrotta e terminou esse ano na 3ª temporada. Quase não foi indicada para nenhum prêmio, que é uma pena, porque eu acho uma das melhores séries dos últimos tempos. Já fez alguma matéria com eles, não? Eu fiz. Várias. Sim, para a 2ª temporada e para a 3ª também, assim. Foi uma das minhas maiores alegrias, porque eu realmente amo. Que legal! Você conseguiu deixar o lado fangirl? Conseguiu deixar de lado? A hora da entrevista a gente é profissional. Legal. Mas eu acho que eles percebem nas entrelinhas quando a gente gosta do que eles fizeram e quando a gente não gosta também. Ah, com certeza. Imagino que sim. Sensacional. Fica aqui o link dessa série vai estar aqui no post desse podcast. E Rodrigo, diz pra gente, o que você trouxe aí de plano detalhe? Então, eu recomendo o filme Liga da Justiça. Não, eu tenho 2 indicações, na verdade. Uma é um livro, chama Faca de Água, de um escritor italiano chamado Paolo Bacigalupi. Ele é um livro distópico sobre um futuro onde a água é disputada por grandes corporações aqui nos Estados Unidos. Isso é um livro esperando para virar filme. É incrível, sobre o domínio da água aqui na costa oeste americana. Tem tudo para ser um novo Mad Max, assim, só que bem mais científico. Então, assim, é bem legal. Saiu no Brasil no começo do ano. Saiu no ano passado. E a outra é uma matéria, já que a gente falou tanto de jornalismo sério hoje em dia, uma matéria que saiu agora no fim de semana do Washington Post sobre as artimanhas que estavam tentando fazer para desacreditar o jornal, presa contratando mulheres para fingir terem um caso com um político americano acusado de pedofilia, e essas mulheres se aproximavam do jornal contando histórias mentirosas sobre elas e sobre o cara, dizendo que ele era acusando o cara, achando que o Washington Post cairia nessa isca, e eles publicariam essas matérias e eles depois provariam que era tudo falso, invenção de tudo inventado por essas mulheres. Só que eu não contava que o Washington Post apurasse as matérias e de onde estavam vindo essas mulheres. Então eles descobriram tudo e publicaram essa matéria no fim de semana. Então é super interessante de ver as novas táticas de informação e desinformação que está acontecendo nos Estados Unidos e que brevemente vai estar no Brasil com as eleições do ano que vem. Já acontece, viu, na verdade. Eu acho que só, assim, fazendo o que a gente falou um pouco dessa coisa toda do jornalismo e dos influencers e tal, o jornalismo está sob ataque, né? Não é só nos Estados Unidos, em que o presidente fica gritando tudo que é notícia que não é a favor dele é fake news. No Brasil também. E já há políticos usando o mesmo expediente, entendeu? No Brasil. E eu acho que mesmo quando se ataca que há coberturas complexas, principalmente em termos de política no Brasil, complexas no sentido, poderiam ser melhores, vamos dizer, no Brasil. Eu acho que mesmo quando as pessoas que são progressistas ficam falando que a imprensa não presta, a imprensa não vale para nada, a imprensa tá errado. Vamos fazer valer, então, né? Enfim, fiz um discursinho aqui. Não, tá, mas certo. É verdade. Rodrigo, só me confirma uma coisa, qual que é o título desse artigo? Porque eu tava procurando aqui, encontrei um no New York Times que fala um pouco sobre isso. Mas você falou do Washington Post, né? Do Washington Post. O título é gigante. A Woman Approached the Post with a Dramatic and False Tale about Roy Moore. Acho que se você botar isso, já vai. Legal, pô, sensacional. Já vai entrar aqui na minha listinha pra eu dar uma lida sobre isso. E aí, Dani, vamos fechar esse plano detalhe de hoje com mais uma dica fantástica. Então, ia ser uma porcaria, porque eu tava sem dica. Mas, no fim das contas, acho que melhorou, porque fui ganhando ideias aqui ao longo das dicas. E como vocês comentaram de eleições e de, enfim, jornalismo e tudo mais, tem uma matéria super esclarecedora, assim, ela dá medo, mas ela é esclarecedora, do El País Brasil mesmo, que fala sobre o marqueteiro brasileiro que tá importando pro Brasil em 2018 o método usado na campanha do Trump, uma coisa super, né? Exatamente. Super bacana. E assim, é uma naturalidade, mas, enfim, o El País acho que faz um trabalho super legal, assim. E
E eles, enfim, contam tudo, tem toda a entrevista com ele. Então vou indicar essa matéria pra entrar nessa onda aí, porque eu acho que enfim, faz parte, vai ajudar todo mundo a entender melhor e tudo mais. Desculpa, qual que é o nome da matéria? O nome da matéria é O Marqueteiro Brasileiro que Importou o Método da Campanha de Trump para usar em 2018. Tá bom. Jesus. E aí eu vou indicar também rapidinho aqui duas coisas. Uma que eu queria indicar faz tempo, que é o podcast, um episódio específico, né? O nome disso é África, né? Que tá dentro lá do Nome Disso é Mundo. Saiu um episódio recente que chama O Sol do Cinema, que tá falando, é uma entrevista com um diretor de cinema moçambicano, né? Então é uma conversa, a apresentadora, né, do Nome Disso é África é moçambicana, então acho que é bem legal, ficou, enfim, um papo bem interessante. Pra quem quer conhecer um pouco mais de cinema, que fuja um pouco, né, do Hollywood, Brasil e tudo mais, do nosso eixo aqui, né. Também vou indicar, porque eu falei, cara, quando eu tava procurando o que indicar, eu entrei rapidinho aqui na Netflix e eu descobri, eu acho que é muito recente, espero que seja, que senão eu vou ficar puto, mas o Blue Valentine, o filme Namorados para Sempre, né, do Derek Cianfrance, tá na Netflix. Isso é uma notícia ótima, então eu vou indicar aqui pra quem quiser, aproveitem, tá lá e tudo mais. Se a gente tivesse tempo, a gente fazer um podcast sobre esse filme, mas a gente não vai ter tempo, porque é fim de ano, a correria, então só fica a dica pras pessoas. Aqui, né, mais um final de podcast 255, um papo sensacional que a gente teve aqui com o Rodrigo, com a Mariane. Olha, foi incrível, a gente tava com as nossas expectativas lá em cima e a gente pode dizer que vocês ultrapassaram elas. Muito bem, essa é a primeira lição do jornalismo, sempre bajular seu entrevistado. Aprenderam direito. A gente tá aprendendo. Então eu queria agradecer a presença de vocês disporem o tempo de vocês aí. A gente sabe que aí ainda é dia, vocês ainda tem muita coisa pra fazer hoje e a gente só tem que agradecer mesmo essa disponibilidade e queria que vocês deixassem um convite aí, né, pra quem quiser ouvir mais vocês e tal, onde que eles encontram textos, artigos e tal, como que faz pra chegar até vocês? Bom, a gente tem o nosso podcast, Oscarizando, vocês vão achar facilmente pra fazer download e tal, em que a gente comenta os prováveis candidatos ao Oscar, sempre tendo visto o filme. Enfim, eu sou colaboradora de vários veículos, então vocês encontram minhas matérias no site da Veja, no Estadão, Revista Cláudia, Revista VIP, Capricho e o que mais é. Preview ainda? Preview, claro. Sim, tá. A última edição veio, acho que 2 textinhos só, viu, Mariane? Não veio então, uma matéria, mas tudo bem, mas a próxima... eu tenho escrito mais resenhas pra isso. Então tá. Não, mas enfim, mas tem. E encontra também a Mari na análise do TCC, do GAN. Na análise que eu fiz. Ela vai me xingar depois. Não, brincadeira, mas depois eu te mando. Você vai ver. E você, Rodrigo, onde que a gente encontra aí seus textos? Em quais veículos que você tá? Pornohub.com mostrando todos os seus talentos lá, né? Todos os meus talentos, exatamente. Vários nudes, se quiser lá. Tem pra todos os gostos. Então, falando sério, tem o Oscarizando, que a gente tenta manter uma periodicidade horrorosa de 2 semanas, mas nunca consegue. Mas agora como tá esquentando a época de premiação do cinema, a gente tá mantendo bem para chegar ao Oscar. Agora dia 19 já começa a ter as indicações das semifinais de filme estrangeiro, começa a Globo de Ouro, então tem muita coisa para ouvir. E também na Folha de São Paulo, na Serafina, na Revista Monet, de vez em quando também. É basicamente na Folha que eu tô escrevendo mais. E tem na página do Facebook também, se quiser dar uma olhada. Legal, show de bola. Show de bola. Valeu, gente. Brigadão. Fiquei muito feliz que vocês toparam gravar esse podcast. Eu sou um dos fãs que já elogiou muito o Oscarizando no Twitter. Não sei se vocês lembram de ter me visto, mas eu sou dos que tá é você direto. Então. Mas sério mesmo, brigadão. E é isso, todo mundo que tá ouvindo o podcast, obrigado. Até semana que vem, espero que vocês tenham gostado desse podcast esclarecedor pra tanta gente. O podcast Cinemação 255 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Give me some of it.
Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.